Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Radioatividade, o podcast que não vai deixar pedra sobre pedra. Eu sou Orlando Zacconi, delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, coordenador nacional do Movimento Policiais Antifascismo, e hoje nós vamos receber aqui no Radioatividade a pessoa que me inspirou na minha vida acadêmica, na minha vida política, minha eterna orientadora, Vera Malaguti Batista, professora, né, de criminologia da UERJ. Acho que ainda, né, está à frente, né, do Instituto Carioca de Criminologia, o ICC. Né? Ela é a responsável também por esse instituto que conseguiu, né, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, durante um período importante da minha formação acadêmica, manter um mestrado de alta qualidade, né, altíssima qualidade, na Universidade Cândido Mendes, que formou muita gente boa, né, na criminologia crítica, e eu sou eternamente grato à professora Vera Malaguti, né, pela minha formação. Na nossa entrevista, no ano de 2001, né, eu queria estudar a questão das drogas sob a perspectiva do usuário. Né? Achava, né, que o usuário não podia ser criminalizado, não fazia mal nenhum, a não ser a si mesmo, toda aquela história. E a professora Vera e o doutor Nilo me apontaram uma questão que eu nunca mais esqueci. Acho que foi a Vera que falou assim para mim: mas vem cá, Orlando, você não acha que está pior para o traficante? Cara, aquela pergunta, para mim, eu tinha acabado de passar no concurso para delegado, mas por que não era para estar ruim para traficante? Eu estava com pena, era do usuário. E ali a Vera me fez essa pergunta que marcou a minha vida, né, que deu origem, né, ao livro Acionistas do Nada, Quem são os traficantes de droga, onde a professora Vera me orientou, e até hoje, Verinha, antes de passar a palavra, eu fico de vela, porque na minha biblioteca eu broto o seu livro, o livro do professor Nilo Batista e o meu, juntinho, eu fico ali de vela na biblioteca. É o filhinho. É isso. Seja bem-vinda, Verinha. Muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, querido. É uma honra grande estar aqui com você. Você é um personagem muito importante dessa história da criminologia no Rio de Janeiro e no Brasil, né? Não só pela qualidade da sua reflexão acadêmica, né? Mas pela tua militância, né? Como trabalhador da polícia e como militante, né? Nessa grande luta antifascismo que a gente está vivendo. Obrigado, Vera. Olha, eu queria começar assim. Eu falei que toda aquela informação crítica que eu recebia no curso do mestrado da Cândido Mendes foi impactante para mim. Mas depois de 20 anos, é impressionante. Nós continuamos tendo as mesmas dificuldades para comunicar aquilo que, há 20 anos atrás, muitas pessoas já estavam questionando. Na sua opinião, Vera, o que faz o Brasil ter tanta dificuldade de sair desse conservadorismo, onde temas como o tema da proibição das drogas passa a ser, né, algo sagrado, né, um tabu praticamente, onde não pode ser sequer questionado, né, a questão prisional, né, uma série de questões que nós estamos aí há 20 anos falando, né, aprendemos com você, com o professor Nilo, e a dificuldade parece que cada vez fica pior, né? Em vez de melhorar, piora. O que está acontecendo? Olha, eu acho que não é por falta de argumentos bons, né? Nem por falta de material. Eu acho que eu tenho uma tese de que na saída, eu acho que esse problema começa ali nos anos 80, a lei antidrogas, a guerra contra as drogas entra no Brasil no auge da ditadura militar, no governo do Médici, mas é nos anos 80 que ela vai começando a ter essa escalada permanente, né? E, ao mesmo tempo, né, eu tenho até escrito sobre isso, né, que eu acho que, de uma certa forma, os setores de esquerda compreenderam mal a questão criminal, né, de uma forma geral. Né? Então, quando você tem a oportunidade de um debate mais amplo, como é o debate eleitoral, né, eu acho que ou os grupos líderes, partidos de esquerda, não têm conhecimento sobre a questão criminal, ou então eles têm conhecimento, mas não têm coragem de nadar contra a corrente, de apresentar um argumento que não é o que a gente chama de criminologia do senso comum, né? Não é aquela. Então, o que eu digo é o seguinte: na saída da ditadura, né, os setores, eu ainda vou usar a velha palavra progressistas, embora ela não progresso é um conceito completamente ultrapassado, mas eu quero dizer
o grande campo popular, né, ele começou a ficar, com uma grande exceção para o brizolismo, né? O Brizola tinha, como liderança política, tinha uma consciência muito grande disso, de ser contra a expansão do Estado de polícia, e, ao mesmo tempo, de trabalhar, né, os policiais como trabalhadores, tentando melhores ganhos salariais e tal, que é muito difícil para a polícia compreender pelo bombardeamento que ela sofreu. Então, ao mesmo tempo que, a partir da Constituinte, né, as esquerdas começaram a investir muito na judicialização da vida, né, e também nas boas políticas de segurança, nas boas. Então, de uma certa forma, governos à esquerda e à direita, com honrosas exceções, para Brizola, para Arraes, para Montoro, para Covas, né, teve exceções de tentar impedir isso, mas eu acho que eu digo o seguinte, que nós passamos de um momento em que a gente tinha resistência à truculência policial, depois, com a questão da segurança pública, a questão da guerra às drogas, o grande bombardeio da grande mídia, né, produzindo a figura do inimigo, que você trabalhou tão bem no Acionistas do Nada, convergiu. Nós passamos, então, de uma resistência à truculência para uma naturalização, desde que fosse traficante, qualquer coisa poderia fazer, até nós chegarmos ao aplauso, né? Então, hoje em dia... E aí, o que tem um texto que é dos anos 90, do coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira, que se chama Remilitarização da Segurança Pública, quando ele, já nos anos 90, né, nem 10 anos da abertura, ele já percebia, né, nós estávamos naquele momento tirando as polícias militares do comando das Forças Armadas, tentando construir, né, tanto que ele tem um livro dele chama O Futuro de uma Ilusão, o sonho de uma polícia democrática. Esse eram os argumentos. Isso era na América Latina como um todo, Orlando. Eu fiz o prefácio do livro da professora Cristina Zakeski, que fez um estudo entre os anos 90 da polícia no Distrito Federal e do México e no Distrito Federal brasileiro. E é impressionante como, nos anos 90, a questão segurança pública se expandiu pela América Latina. Aí você vê que isso é um conceito veio, né, dos think tanks, né, do centro do capitalismo para cá, uma captura, e aí você começa a ter uma adesão, que eu chamei de adesão subjetiva à barbárie, né, uma adesão, uma necessidade de polícia, de polícia mais truculenta, de polícia mais brutal. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos e Israel, por exemplo, passam a investir muito mais no treinamento das polícias, no treinamento altamente militarizado, né? Eu soube, por exemplo, que os SEALs fazem o treinamento da CORE, né? Que são a elite dos fuzileiros navais, aqueles faca no dente que vão para matar. Então, todo o conceito mesmo de polícia, que é uma coisa completamente diferente de combatente, ele foi se espraiando pela sociedade, tanto que tem promotor combatente, juiz combatente, delegado combatente. Desculpa, só fazer um parêntese desse treinamento na CORE. Não sei se você sabe, mas na CORE você tem, né, um estande de tiro que é uma favela cenográfica, onde policiais treinam, né, tiro numa favela cenográfica, como se simulasse vielas de favela. E é interessante você falar, né, que essa turma vem lá dos Estados Unidos treinar aqui, porque com certeza deve ser para treinar nessa cidade cenográfica, dessa favela cenográfica, porque eles têm, né, uma realidade um pouco distinta dessa, ou seja, a ocupação das áreas pobres passa a ser uma questão militar. E aí, Veri, só para entrar nessa questão, porque esse ano é eleitoral, né, eu acho que a esquerda, de uma certa forma, foi cooptada pelo discurso da segurança e quer disputar uma narrativa com a direita sobre esse discurso. Né? Só que eu aprendi com o professor Nilo Batista que a segurança pública é um dispositivo de manutenção da ordem das relações sociais, não é um dispositivo de transformação social. Né? Tanto que, quando perguntavam para o Brizola qual era o projeto de segurança dele, ele abria um sorriso e falava: nosso projeto de segurança são os CIEPs. Eu achava isso poético, né? Lindo. Né? E, bom,
E a gente chega nesse momento, 2022, onde a esquerda quer disputar uma narrativa, quer também dar um projeto de segurança para o país e acha que o tema da segurança é algo relevante para o debate eleitoral. Como é que a gente vai sair dessa arapuca, Verinha? Eu achava e sempre achei que a criminologia crítica nos trazia elementos suficientes para a gente desmontar, né, essa arapuca, mas parece que não. Como Eu é que a acho gente vai que disputar isso com um povo nas ruas que, de uma certa forma, está sempre sendo chamado para o tema da segurança pelos jornais da televisão, que 70% do telejornal é segurança pública. Isso é uma máquina, né? Pelas redes sociais agora também, que são super manipuladas, né? E não criaram. Agora, isso também está ancorado, né, no coração, né, como diz a professora Gislene Neder, nos afetos punitivistas ibéricos, exterminadores de populações originárias, escravocratas. Né? Isso é algo, essa paisagem, né, do corpo negro estendido no chão, como disse a grande professora Ana Luísa Flausina, é uma imagem que está na nossa memória coletiva. Né? Então, em alguns momentos do Brasil, como, por exemplo, na abertura, isso chegou a ser cogitado. Eu me lembro que na eleição do Brizola de 82, uma das coisas assim fundamentais era assim, um certo horror da truculência policial que se personificava, digamos assim, num quadro, num retrato que saiu, que é um retrato famoso, de uns policiais militares com uma corda no pescoço de vários homens negros numa favela. E aquilo, naquele momento, aquilo era um horror para nós. O que eu acho que a gente tem que... Eu acho que o grande desafio de nós, né, numa criminologia periférica, é a gente tentar desconstruir aquilo que eu chamo no Brasil de constituição do sujeito matável, né, que é uma coisa feita na longa duração, não é uma novidade, não aconteceu na ditadura, né, matadores de indígenas, né, torturadores de africanos, né, então isso depois perseguidores da mão de obra fora do mercado de trabalho formal ao longo do tempo, né, então isso, mas nos hiatos democráticos, né, porque o Brasil eu acho que ele tem uma tradição autoritária com alguns hiatos democráticos, né? E que, aliás, tem tudo a ver com a história do PTB, do PDT. Né? Quais são os grandes hiatos democráticos? Né? 54, 64, depois em torno da década de 80, onde nós questionamos essa tradição policial brasileira. Né? Na nossa revista Discursos Sediciosos, tem uma entrevista linda com o seu Lins. A primeira entrevista da revista, quer dizer, isso tem quase 30 anos. Seu Lins, eu não sei dele, ele já era um senhor naquela época, era o presidente da Associação de Moradores de Vigário Geral. Então, na entrevista, ele conta um pouco, Orlando, até era legal você olhar essa entrevista de novo, a história da relação de Vigário Geral com a polícia desde os anos 40, 50. Então, digamos que isso é uma permanência histórica. Né? E aí, no momento da democratização, isso é uma coisa que aconteceu no continente, a tese da Cristina é interessante, você vê o México, que estava quantidade de polícia comunitária, polícia aquilo, polícia isso, polícia não sei o quê, e olha o que aconteceu no México e olha o que aconteceu no Brasil, porque ao mesmo tempo que você está tendo essa, vamos dizer, essa tentativa, esse vislumbre de produzir uma outra política, você tem uma crise econômica do capitalismo enorme a partir de 73, os anos 80 e 90 são considerados as décadas perdidas, você tem a guerra às drogas, que é um vetor de encarceramento, de brutalização, de truculência no país como um todo, e você tem também essa disseminação, essa ilusão de que se você tiver muita polícia e uma polícia muito truculenta, você vai conseguir segurar a conflitividade social, mesmo em momentos de crise. E isso é um engano tão óbvio quando a gente fala fetiche, assim. Né? Você sabe, Vera, é um fetiche pelo seguinte, porque quando você usa o argumento de que a quantidade de cadáveres produzidos e de encarceramento produzido por esse sistema não está modificando
né, os índices criminais e de violência, o argumento que eles usam é que ainda não se matou o necessário, nem se prendeu o necessário. Isso não tem fim, porque sempre que você falar não está funcionando, eles vão usar esse argumento, ainda não matamos o suficiente, nem prendemos o suficiente. E isso eu acho que é a questão de um fascismo, e aí, sinceramente, sem querer misturar as coisas, porque esse ano é eleitoral, mas eu tenho batido muito nessa tecla. Isso não começou com o Bolsonaro, Pedrinho. Bolsonaro É assustador. É uma consequência disso. Exatamente. Bolsonaro é uma é uma consequência disso. Perfeito. Não é ele que é muita gente que fez, inclusive, do campo da esquerda. Então, né, que eu tenho uma tese, Vera, que eu acho que a porta de entrada da militarização da política e da vida, as escolas militares, porque a militarização não é só da política, não, da vida. Né? A porta de entrada foi a segurança pública. E nós perdemos isso na Constituição de 88, quando a gente não impediu, né, a entrada de militares na Comissão de Segurança Pública, que colocou dispositivos ali, né, fundamentais para manter os militares, né, nas relações de poder no Brasil no período pós-redemocratização. A minha tese, inclusive, eu quero desenvolver a ideia de depois da ditadura militar brasileira, a democracia militar brasileira. Eu queria cunhar, porque essa democracia militar brasileira se sustenta na questão da segurança com esses discursos de tolerância zero, de militarização dos espaços pobres. Dentro das Forças Armadas, né, da inteligência militar, que é muito interessante, né, eles têm arquivos, estudos, cursos. Né, o militar não é só essa coisa que a gente está vendo desfilar na nossa frente. Né, existe intelectuais militares. Né, e eu me lembro que, em 94, quando teve a intervenção militar, não vou citar o nome do general, mas não era só ele, eram vários, existia uma resistência muito grande ao uso das Forças Armadas como força policial. Né? E você vê que isso nos Estados Unidos é muito forte até hoje. Né? Quando o Trump tenta botar as Forças Armadas contra o movimento Black Lives Matter, os generais falam, não, isso aqui não é assim, não, você não vai manipular as Forças Armadas como forças de polícia. Mas eu acho, né, que os meios de comunicação, e agora, né, redes sociais que também manipulam, né, a grande ilusão, é lógico que a gente tem espaços, né, nas redes, mas as redes são completamente manipuladas e centralizadas por um poder central ali no núcleo, no hardcore do capitalismo central. Né? Então, eu acho que isso foi virando uma chocante naturalização e depois aplauso. Né? O Jacarezinho, que foi uma chacina terrível pelo número de habitantes, ele não teve grandes repercussões, é um escândalo no mundo inteiro, mas é como se nós estivéssemos anestesiados. Né? E eu acho que a palavra também nunca é dada para os familiares desses mortos. Né? Geralmente você tem as vítimas ou do furto, ou da violência, ou do latrocínio, é dada, mas familiares de presos, né? Familiares de vítimas do extermínio, do Estado, elas não são ouvidas. Então, são dramas que atingem uma parte significativa da população brasileira hoje, né? Porque eu fico muito impressionada, como as forças se a gente pegar a população economicamente ativa no Brasil, um dia um aluno vai estudar isso, teria que ser um economista, trabalhar o quanto da nossa população economicamente ativa, ou seja, quando a nossa força de trabalho está, de uma certa forma, envolvida nos negócios do crime, seja de um lado ou seja do outro. Seja como policial civil, policial militar, bombeiro, agente penitenciário, miliciano, segurança privada, as firmas varejistas, né, chamadas de facções, que eu não chamo de facção, mas chamo de empresas varejistas. Se a gente olhar todo mundo, a gente vai ver como essa economia se desenvolveu nas áreas populares no tempo dessa crise do capitalismo, que já é uma crise não só crônica, como estrutural. Né? O capitalismo, como diz Marildo Menegatti,
ele tem uma natureza regressiva, né? Então, A gente por pode isso que a dizer palavra... que o empreendedorismo começa com os mercados ilícitos. Exatamente. Então, mesmo, por exemplo, eu tenho feito muitas críticas à maneira como a esquerda trabalha milícia, porque ela joga a milícia como da mesma forma que falava do tráfico e Sim. não entende os fluxos econômicos populares que representam isso e que estão completamente ligados à expansão do Estado de polícia. A expansão, porque, por exemplo, é um projeto também inexequível que você tenha tanta polícia e que ela possa ser bem paga, bem protegida, com redes coletivas de proteção para os seus familiares, com rede de atenção de saúde, num trabalho tão Tem difícil e até de tão duro. transporte. Não sei se você sabe, do Valqueire para a Barra da Tijuca, que é um bairro que de carro você leva Conheço. 30 minutos. 30 minutos. Já trabalhei Sabe no quantas Valqueire. conduções, transporte público, quantos ônibus uma pessoa tem que pegar do Valqueire para a Barra? Não. Três. Pois é. Três, porque as linhas de ônibus no Rio de Janeiro são feitas no interesse do empresário, não no interesse do trabalhador. E aí, quando aparece uma van que anuncia Valqueire Barra, tanto, direto, vai todo mundo para lá, porque ele vai justamente... Não é porque é feio, porque é ilegal, porque existe uma economia popular, uma demanda, mais um barato. fluxo. Então, eu e Nilo até escrevemos um artigo agora que vai sair num livro argentino que chama Remando contra a Corrente, onde eu faço também, porque também o miliciano, como grande inimigo, é o mesmo discurso, sem entender que é uma coisa num lugar, que é outra coisa no outro, que isso tem a ver muito mais com o que eu chamo do segundo emprego do policial e com a expansão da polícia formal para níveis. Né? Eu tenho um aluno chamado Gabriel Salgado, que fez a dissertação dele de mestrado sobre os gastos com segurança pública, e é chocante, né? Como a gente deixou de investir em saúde, transporte, educação. Na época do governo mais. Cabral, do segundo governo Cabral, a verba foi quando ele fez o trabalho. A verba da Secretaria de Segurança foi a segunda maior do Estado, só perdia para a Fazenda. Era muito maior do que a da saúde, da educação, muito maior, muito superior. Isso. Então, quer dizer, esse modelo é um modelo suicida, mas eu acho que as pessoas são impedidas de fazer. E também tem as nossas, né, tem uma frase linda do Darcy Ribeiro, eu acho que era um povo brasileiro que eu não sei reproduzir aqui, mas ele diz que todo brasileiro tem um pouco de torturado e um pouco de torturador, né? Que faz parte da nossa... Então, isso está muito ancorado numa memória coletiva antiga que é assulada, incentivada pelos meios de comunicação, né? Eu acho, por exemplo, durante muito tempo a gente falava da Globo, por exemplo, né? A Globo hoje eu faço monitoramento de RJs, de jornais, e hoje em dia a Globo até é um pouquinho mais crítica, mas o papel que ela fez na constituição do sujeito matável, na abertura democrática, né? E nada, zero crítica, nunca trazendo para a discussão, porque as pessoas dizem a criminologia crítica não consegue sair da universidade. Isso não é verdade, mas ela também não é chamada nem para os programas. Quando você pega os programas de todos os partidos, reforma da polícia, reforma do não sei o que, é a mesma coisa parecida, um mais politicamente correto, vai botar uns adereços lá identitários, os outros... Né, e sempre implacáveis quando o assunto é tráfico. Né, como se o tráfico não fosse uma... Estamos no capitalismo, não é oferta e demanda? Você não estuda oferta e demanda junto? Então, como é que você vai separar? Né? E a legislação brasileira é inseparável, né? Como você bem sabe, né? O teu trabalho Acionistas do Nada trabalha isso. Então, isso ficou, e a consequência disso, né? Vamos dizer, desse coro legitimante, né? Do extermínio, desde que seja contra o traficante, deu no que deu. Como eu disse, eu acho que o que a gente tem hoje é a consequência do estado de polícia disso. Verdade. Nós estamos vendo um reflexo, um resultado dessa ideia desse estado policial. Agora, eu queria tocar, já que a gente falou do governo Cabral e tudo, nas UPPs, que até porque você foi uma brilhante crítica daquele projeto, né, no momento que todo mundo aplaudia de pé. Né? Apanhei muito.
Apanhei mais que boi ladrão, como dizia minha mãe. Bom, Verinha, mas olha, vou falar, nunca precisamos tanto da volta dessa crítica. Sabe por quê? Eu tenho ouvido nos corredores, principalmente no campo da esquerda, que o que faltou para o projeto da UPP foi ter expulsado os traficantes do território. Olha só o discurso. O discurso é o seguinte: não deu certo porque o projeto não contemplou expulsar os traficantes. Ou seja, se nós expulsarmos o traficante, aí vai chegar a tal da UPP social. Cara, eu tenho ficado muito preocupado, inclusive porque candidatos da esquerda do nosso campo têm buscado, né, profissionais da segurança, né, policiais militares, para dar assessoria no seu programa de segurança, né, sabendo a gente, olhando para trás, que foi naquele governo Cabral que a gente começou a nomear o que a gente hoje chama de política de extermínio. A primeira vez que a palavra política de extermínio começa são nos 2 primeiros anos do governo Cabral, onde teve uma grande matança para que as UPPs pudessem, né, ocupar aqueles espaços. Eu não chamo mais de território, porque eu aprendi com a professora Vera, que é um lugar onde as pessoas vivem, têm suas relações. Território é uma questão militar, né? Então, por que o Leblon não é um território? Né? Por que o Leblon não é um território? O Leblon é um bairro, mas o Jacarezinho é um território. Né? Aliás, aproveitando, você falou uma coisa brilhante, que eu nunca mais esqueço. Se o PP fosse bom, tinha no Leblon, Ipanema e na Barra da Tijuca, porque as melhores coisas estão nesses bairros. Não é possível que... Era um projeto de ocupação militarizada, porque a esquerda tem um sonho, né, de que vai trazer uma polícia da Suécia. Não, a polícia é a nossa polícia, são os nossos homens e a nossa população. Eu acho que as UPPs, essa história de ocupação do território, gerou o problema, entre aspas, milícia. Eu já falei que eu acho que a discussão sobre milícia é pessimamente qualificada, é um clichê da esquerda que não entendeu, né, uma economia popular, os fluxos populares, o segundo emprego da polícia, os problemas de você aumentar o contingente policial, que bom, vai ter mais 5 mil. E aí, como é que você vai pagar bem o bom policial? Né? Como é que você vai treinar, fazer um bom treinamento? Então, foi se criando, né, esse conceito de ocupação, e isso aconteceu. Né? O chão do estado do Rio de Janeiro hoje, eu acho que foi nesses governos. Eu não quero nem bater muito lá, que o cara lá está preso, lá não se bate em cachorro morto, né? Mas bati nele na época, né? Eu me lembro como eu apanhei quando eu bati, porque era um consenso também. Mas como você não gosta das UPPs? Era também uma grande peça publicitária que tinha a ver com a Copa do Mundo, com os Jogos Olímpicos. Era uma vergonha, e era também uma privatização do espaço, né? Tinha tudo a ver com coisas de empresa. A UPP era o ápice da militarização da segurança pública, porque ele entregava o espaço das favelas para o comandante da Polícia Militar, comandante da Polícia Militar, o comandante da UPP. Uma comandante é uma mulher, ela é legal. Pô, que bom que ela é legal, mas policizar. É a policização da vida cotidiana dos pobres. Isso não é legal em nenhum lugar do mundo, nem na Palestina, nem na Colômbia, nem no Afeganistão. Né? Eu acho que o que as favelas do Rio precisam, elas falam que elas precisam, né? Transporte, educação, saneamento, saúde, né? E isso é que é segurança, isso é que pode nos dar segurança. Verdade, Verinha, mas eu acho, assim, voltando nesse tema, que não é questão só do Cabral, não. O Cabral está preso, acabou, fim de carreira. Mas o projeto da UPP, um projeto de uma segurança que usava como fundamento conceitos como polícia de proximidade, polícia ocupação territorial. Exatamente. Eu queria saber exatamente disso, Verinha. Toda aquela construção que foi feita nos anos 80 de policiamento comunitário, a gente sabe que acabou sendo apropriado para outras finalidades, né? Que, inclusive do enfrentamento. Né? Foi nessa polícia de proximidade lendo o trabalho da professora Cristina Zakeski, vendo que no México era igualzinho, eu acho que aquilo foi um dispositivo, vou usar a velha palavra, dispositivo imperialista, mas foi uma política dos Estados Unidos para as Américas
de deslizamento do inimigo que era antes o subversivo, o terrorista, para, né, agora o bandido, o traficante, que produziu, né, esse novo fenômeno, essas novas polícias, e da mesma forma que a política criminal de drogas. O Zaffaroni é que diz, né, que tinha a multiplicação dos verbos, né? Não era a multiplicação dos pães, era a multiplicação dos verbos, que era primeiro era proibido plantar, depois comercializar, depois usar, depois fazer apologia. Também com relação às polícias começou a ter uma multiplicação de tipos de polícia como uma solução para o problema de segurança pública, que tem aquele lindo texto do Nilo que se chama Criminologia sem Segurança Pública, onde ele vai fazer uma genealogia Foucaultiana do conceito de segurança. Perfeito. Então, eu acho que a gente tinha que olhar muito ali para os nossos equívocos em torno dos anos 80. Tudo isso, polícia comunitária, e não menos polícia. E a polícia bem treinada, bem paga, boa, com a sua família protegida, mas não essa expansão à polícia democrática. Você sabe que uma vez eu postei nas minhas redes sociais uma frase que você colocou no prefácio do Acionistas no Nada. Você termina dizendo que a gente precisa de uma polícia mais próxima do povo. Aí teve um comentário que eu achei genial. Falou, não pode ser uma polícia mais longe do povo, não, porque essa questão da polícia de proximidade acabou convertendo nessa questão da UPP, que fazia com que os moradores da favela fossem vigiados diuturnamente. Era um controle inacreditável, era dura na saída e na entrada de casa. Né? O Nilo diz que não é policiamento de proximidade, é policiamento de fricção. Né? É aquela... Dizia na época. Mas quando eu vi aquele projeto, eu caí dentro, batendo. Eu me lembro que meus alunos tinham pena de mim. Né? Como eu não me movimento muito nas redes sociais, eu não tinha ideia de como eu apanhava na época, a esquerda e a direita. Esse foi um projeto ingenuamente construído por setores de esquerda, que até setores, né, acadêmicos, gente inteligente, interessante, preparada, né, mas que caiu nesse equívoco. Né? Se cair de novo, sinceramente. Se cair de novo, como é que é? 3 strikes and you're out. Pela terceira vez, pô. Ninguém Você sabe que eu estou lá na coordenação do Movimento Nacional dos Policiais Antifascismo, e uma das nossas estratégias é debater a construção do policial como trabalhador enquanto uma estratégia política para que o policial possa se reconhecer na luta dos demais trabalhadores, se identificar como servidor público, entender o lugar que ele ocupa, né, dentro dessa estrutura do Estado, coisa que hoje o policial não entende. Você tratou muito bem, em algumas falas suas, sobre a brutalização que os policiais têm sofrido nessas políticas genocidas e militarizadas, né, desse Estado policial. Você acredita, como nós, que assim, a construção do policial como trabalhador, e eu falo construção porque ninguém é trabalhador por natureza, isso é interessante. Claro. Flanelinha é trabalhador. A consciência... Flanelinha é trabalhador, camelô é trabalhador, prostituta é trabalhadora. A gente só vai dar a resposta nisso, não na natureza do trabalho, mas por uma questão política. Queremos ou não queremos que ele... O Dario Melossi, no prefácio do livro do Alessandro de Jorge, ele fala isso, né, que a classe trabalhadora ela é toda desorganizada até ela ter consciência, aí ela vai virar classe trabalhadora. Né? Então, tanto as trabalhadoras sexuais... Olha, quer ver uma classe mais linda do que os entregadores durante a pandemia, os motoboys? Isso é classe trabalhadora. Né? Eu acho que até que no caminho eles têm constituído. Mas eu acho que a brutalização e esse tipo de treinamento, né? Porque o policial que está na ponta da guerra é a principal vítima do seu trabalho. Ele e os familiares dele. Né? Porque ele, de uma certa forma, ele foi levado a crer que ali ele está com poder, que ele está, vou usar essa expressão que eu odeio, empoderado, que ele tá, que agora ele está no protagonismo, mas, na verdade, é agora que ele está de bucha, né, do sistema como um todo. Né? E isso vai produzindo uma brutalidade. Eu tenho ficado muito impressionada. Outro dia mesmo teve aquele evento
chocante, assim, muito impressionante, que foi aquele pessoal da Marinha que matou um perito da Polícia Civil, né? O que é isso, né? Que história é essa? Como é que esses militares, porque você também esperava-se de que o treinamento... Você sabe que tinha envolvimento de ferro velho, esses mercados ilícitos que você falou. Tudo isso, né? Tudo isso tinha por trás. Mas quando eu vi as imagens do enterro do policial civil, né, imagens emocionantes, imagens tristes, eu falei, gente, não acredito, a Marinha foi... Não era o Core, vestido com roupa camuflada e tal. Então, às vezes as pessoas falam, olha, tem que desmilitarizar a polícia militar. Eu falei, e a polícia civil? E o judiciário? A demanda por ordem desse momento democrático brasileiro foi uma escalada no sentido da truculência em torno... Por isso, Orlando, as pessoas não entendem que a política criminal de drogas ela é muito mais abrangente do que uma questão só de segurança só. Então, eu acho que ela foi carcomendo, né, as instituições e as almas também. Né? Eu acho que as pessoas foram ligando aquilo que em criminologia a gente chama de técnicas de neutralização. Né? Como é que você acorda de manhã com um massacre de 28 no Jacarezinho e vai trabalhar feliz e está tudo certo e tudo aconteceu? Então, eu acho que foi criado, para isso acontecer, houve um trabalho intenso também de formação de mentes, de corações e mentes, né? E essa separação absurda dos inocentes e dos culpados, né? Porque parece que alguns merecem morrer e outros não merecem morrer. É um discurso religioso, Orlando. Né? E dentro por exemplo, quando você pega estudar Lei e Ordem, pega alguns dos autores mais famosos estadunidenses sobre Lei e Ordem, ele fala exatamente isso, né? Que a política criminal ela tem que separar os culpados dos inocentes e os calculadores. Né? Você vai fazer com que eles pensem que não vale a pena cometer o crime. E toda a mística que foi feita, que foi construída em torno da questão criminal, do crime, do criminoso. Né? E aí, para isso, o Nilo, eu me lembro quando o Nilo foi secretário de Segurança Pública, ele falava, o César Maia era secretário de Fazenda. Ele falava, eu morro de inveja do César Maia, porque só entrevista ele economista. E segurança pública, qualquer prego, qualquer coisa pode ser perguntada, porque é um debate completamente desqualificado. Né? Não foi permitido que esse debate fosse qualificado. Por quê? Porque ele é completamente estratégico para a manutenção da ordem na miséria, na desigualdade, na fome, no frio, né? Tudo isso que a gente está vendo. Né? Então, o importante é manter a ordem, mesmo que seja uma ordem completamente cruel e anacrônica, mas né, como é estratégico para a gestão do capital a política de segurança pública. Pô, Belinha, te ouvindo, fico cada vez mais feliz em ter tido a oportunidade, agradecido, né, a Deus, a existência, a vida, por eu ter tido esse encontro com você, com o professor Nilo. Né? Para mim, eu vou te falar, foi uma mudança de rumo completa. Eu não poderia ser outra pessoa depois desse encontro. E né, eu só tenho a agradecer, né, a você, ao professor Nilo, ao Instituto Carioca, pelas informações, né, pelas orientações, e pela luz que vocês sempre trouxeram nesse assunto, né, para todos nós. Obrigado mesmo, Vera. Obrigado por você estar aqui com a gente no Radioatividade. Honra toda minha, querido. Não existe nada que um professor goste de ouvir mais do que isso. E você sempre foi um aluno perspicaz e brilhante também. Sacou tudo rápido. Obrigado, Verinha. Obrigado por tudo. Tá? Manda um abraço para o professor Nilo. Obrigada, querido.